Olá, minha gente, mais uma vez aqui, para nós então agora falarmos sobre o conteúdo que nós iremos trabalhar na nossa primeira unidade de aprendizagem. Então, para que a gente possa entender e nos fazer entender, essa apresentação que eu vou colocar aqui para vocês, ela também está lá no ambiente. Então, de repente, vocês possam, né, baixar, tem alguma curiosidade, além de pegar pelo vídeo, vocês têm condições de acessar o material que também está no ambiente. Então, vou fazer aqui a nossa projeção, começando aqui. Então, nosso template de abertura, sempre enfatizando o nosso par fora, né? Sempre colocando esse template como abertura de qualquer apresentação nossa. E aqui, então, nós começamos a nossa parte do nosso conteúdo. O que nós iremos falar? Nós iremos falar de calor e temperatura. Dois conceitos muito importantes dentro da termodinâmica e que são normalmente, né, trocados no nosso dia a dia. Então, normalmente a gente usa a palavra calor para expressar temperatura. E na realidade, calor é uma coisa, temperatura é outra. Então, o que nós temos que entender aqui? Em dias quentes e frios, a gente tem a classificação de temperatura. Isso está associado a quê? À sensação térmica. Por quê? Porque a nossa pele, ela tem diversos sensores e um dos sensores é a temperatura. Então, o que vai acontecer? Quando nós dizemos que um dia está quente e um dia está frio, né? Esse quente e frio, ele está associado o quê? À temperatura. Temperatura é essa que está vinculada à agitação das moléculas. Então, o que acontece? Essa sensação, ela é uma informação da nossa pele. Consequência, ela pode ser o quê? Ela pode ser burlada, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está com febre, né? Chega lá e toca na pessoa, ela vai estar mais quente. Significa dizer que a temperatura dela aumentou. Se uma pessoa, por exemplo, está com hipotermia, significa dizer que a temperatura dela diminuiu. Então, né? Então, a gente está associando o quê? A temperatura à agitação das moléculas. Certo? Então, o que vai acontecer? Esses sensores, eles vão conseguir detectar. Eu costumo brincar também, né, com os meus alunos, dizer o seguinte, todos os nossos sensores, eles podem ser o quê? Eles podem ser alterados, menos a boca da mãe, né? A boca de mãe é tranquilo. Por quê? Porque a boca da mãe, ela tocou, tá com febre, né? Ou então, não tá com febre, pode ir para aula. Ok? Então é muito importante que vocês entendam, né, que nós temos esses sensores eles vão sentir o quente e o frio, né, o morno ou gelado, são sensações que estão vinculadas à temperatura. E a temperatura está vinculada a quê? À agitação das moléculas. Só que essa informação, ela pode ser alterada. Como é que a gente pode fazer? Se nós pegarmos, por exemplo, três recipientes, né? Um com água quente, um com água fria e um com água morna. Se nós colocarmos as nossas mãos, um deles na quente e um outro na fria, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma troca de energia. Essa troca de energia, ela vai conseguir, vai acontecer enquanto houver diferença de temperatura. Então, por exemplo, se nós temos a nossa temperatura fixa em 36,5 graus Celsius, o que vai acontecer? Quando eu colocar a mão numa tigela com água fria, eu vou ceder essa energia. Quando eu pegar uma água quente, eu vou receber energia. Até que se estabeleça o primeiro princípio da termodinâmica, que é a lei do equilíbrio térmico. Ou seja, nós teremos, né, mesma temperatura da mão na água quente e da mão na água fria. Se nós simultaneamente tirarmos as duas mãos e colocarmos no terceiro recipiente, que está com água morna, a mão que estava na água quente vai sentir ela um pouquinho fria e a mão que estava na fria vai sentir ela quente. O que aconteceu? Nós, digamos assim, enganamos os nossos sensores, ok? E esse enganar está associado basicamente à temperatura, né? Então, cada mão recebe uma resposta diferente por, né, meio de tato, mas a temperatura da água morna é a mesma.
certo? Então, o que acontece? Ali, o conceito de temperatura está associado à agitação das moléculas. Só que os nossos sensores, eles não vão estar adequados, por consequência, eles vão estar alterados. E existe aquela situação de pessoas que sentem mais frio do que outras, correto? Então, a temperatura está associada à agitação das moléculas, muito importante. Então, o conceito de temperatura está intimamente relacionado à constituição da matéria. Então, segundo o modelo cinético molecular, todos os corpos são compostos por moléculas, a menor parte da matéria com as mesmas propriedades químicas. Essas moléculas estão permanentemente em movimento desordenado, né? E, quando próximas, elas podem colidir uma com a outra. O que acontece, né? Como elas estão em constante movimento, a gente pode associar a esse movimento a temperatura. Só que esse movimento está associado a quê? À energia cinética. Então, nós podemos dizer o seguinte: quanto mais energia cinética, maior a agitação, maior a temperatura. Só que o que vai acontecer? Nós não temos uma homogeneidade. Então, nós vamos ter partes, por exemplo, de um volume de água que vão estar a uma temperatura e partes de um volume de água que estarão a outra. A gente diminui essa diferença agitando, né? Mexendo. O que vai acontecer? Ao mexer, eu vou misturar, tá? De repente eu consigo homogeneizar a temperatura daquela água. Só que mesmo assim vão ter pontos onde nós teremos mais agitação e pontos que nós teremos menos agitações. Consequência, eu não posso falar da energia cinética, né, de uma partícula. Eu tenho que pensar na energia cinética de todas. E aqui entra o conceito de média dentro da física. O conceito de média dentro da física está associado a algo constante. Então, o que vai acontecer? Cada molécula vai ter a sua energia. E aí, o que vai acontecer? Isso vai contribuir para a energia cinética do sistema. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente associa a energia cinética média e não somente a energia cinética. Ok? Então, o que a gente tem que pensar? Quanto maior a energia cinética média, maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a energia cinética média, menor a agitação, menor a temperatura. Essa energia cinética média, a gente pode associar ela à energia interna que cada corpo possui, né? A não ser que ele não tenha temperatura, agitação das moléculas, eu posso dizer que essa energia interna, ela é nula. Ele tem agitação, então ele vai ter uma temperatura interna, vai ter uma agitação, vai ter uma energia cinética média, ele vai ter uma temperatura. Então lembre-se, é muito importante que vocês associem a agitação. Então aqui eu botei um videozinho onde a gente tem menos agitação, menos temperatura, né? Uma temperatura um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais temperatura, maior agitação, mais temperatura. Certo? Continuando. Calor e equilíbrio térmico. Bom, o que é calor? Né? O calor, então, está associado a uma troca de energia. E essa troca de energia, ela vai acontecer enquanto o meu equilíbrio térmico não for estabelecido. Então, o que vai acontecer? O calor é uma energia que é trocada por diferença de temperatura. Dois sistemas vão trocar energia, basicamente, porque eles estarão com temperaturas diferentes. E aí, essa energia que foi trocada, nós chamamos de calor. Certo? Então, temperatura está associada à energia cinética média e agitação das moléculas, né? Calor está associado à diferença de temperatura, energia transportada ou transferida por diferença de temperatura, né? O que vai acontecer? Quando a gente pega uma água quente e mistura com uma água gelada, o que vai acontecer? A água quente vai ceder energia para a água gelada. O que vai acontecer? A água que estava gelada começa a aumentar a sua temperatura. Até quando? Até quando ocorra o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que a gente entende por equilíbrio térmico? Esse equilíbrio térmico está associado à mesma temperatura. Ou seja, aquela água que era quente diminuiu, perdeu temperatura, e aquela água que recebeu aumentou a temperatura, até que as duas fiquem no mesmo valor. Naquele momento, nós dizemos que o sistema entrou em equilíbrio térmico.
O que significa dizer? Que enquanto não existir equilíbrio térmico, vai sempre ter troca de energia. E esta energia trocada, ela é chamada de calor. Então, num dia quente, é muito importante vocês entenderem. Com quem nós estamos trocando energia? Com um ambiente. Então, nós temos que associar a temperatura do ambiente com a nossa temperatura. Então, em dias quentes, a diferença de temperatura é mínima. Vamos pegar um dia de muita temperatura aqui na nossa região. Sei lá, 45 graus Celsius, né? Se nós formos analisar que a nossa temperatura, ela oscila entre 36,5 e 37, né? Nós temos aí quase 10 graus Celsius de diferença. Então, o calor trocado vai estar associado a partir dessa diferença de temperatura. Agora vamos pegar um dia bem frio na nossa região, né? Aqui na Serra, por exemplo, um dia bem frio dá temperaturas negativas. Mas vamos pegar uma temperatura tranquila, 5 graus Celsius. O que vai acontecer? A diferença de temperatura no inverno, ela é maior, porque eu estou lá com meus 36,5. E a temperatura veio a 5. Então, o que vai acontecer? Eu vou ceder calor para o ambiente. Só que eu vou ceder muito mais do que no verão. Então, aqui a gente já tem uma quebra de paradigma. Por quê? Porque a gente diz que hoje está fazendo muito calor, porque está muito quente. Essa frase, ela é do dia a dia, mas ela não está correta. Por quê? Porque hoje nós temos alta temperatura. Ponto. Então o dia está quente. Tem muito calor. Isso é o normal que vai acontecer, mas não é dessa forma fisicamente correta. Então nós temos que entender que no inverno faz mais calor que no verão. Ok? E isso é meio doido, porque a gente quebra muito paradigma em relação ao que os alunos pensam. Porque a gente acha, né, que normalmente faz mais calor aonde? No verão. E na realidade, o que faz mais calor é no inverno. Certo? Então, o equilíbrio térmico está associado a quem? A nossa primeira lei da termodinâmica, que ela é chamada de lei zero. Né? Isso é por uma questão histórica, né? Já existia a primeira lei, já existia a segunda lei, e aí então, como o equilíbrio térmico é uma coisa que tem que ser estabelecida antes das duas, então se criou aquilo que a gente chama de lei zero da termodinâmica, que ela está associada ao equilíbrio térmico. Então, dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico quando atingem a mesma temperatura. Associamos a temperatura à energia térmica, portanto, a água que está com uma temperatura maior terá maior energia térmica. Assim, essa água cederá energia para a água de menor temperatura. Chamamos essa energia que foi trocada por diferenças de temperatura de calor. Então, calor e temperatura são coisas diferentes. Estão relacionadas? Sim. Sempre? Não. Nós vamos ver na nossa disciplina que vai existir situações em que nós teremos calor e não teremos temperatura. Tá? Então, é muito importante salientar isso para que o aluno possa entender. Calor é diferente de temperatura. Então, aqui nós temos dois corpos. Um corpo, né, vermelhinho representando alta temperatura, um corpo azulzinho representando baixa temperatura. Quando a gente conecta um com o outro, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma troca de energia por diferença de temperatura. Sempre da onde? Maior temperatura para menor temperatura. Até que ocorra o quê? O equilíbrio térmico. Quando ocorrer esse equilíbrio térmico, ambos estarão a uma mesma temperatura, então cessou a troca de calor. Ok? E aí, então, nós falamos da nossa lei zero. Né? A lei zero termodinâmica é a lei que estuda a troca de calor entre os corpos até atingir o equilíbrio térmico. O que ela diz? Se eu tenho um corpo A e um corpo B, e eles estão em equilíbrio entre si, aí eu peguei um corpo C, e o corpo A também está em equilíbrio entre eles, eu posso dizer que o C e o B estão na mesma temperatura. Uma coisa muito simples, mas é muito importante dentro da termodinâmica esse equilíbrio térmico. Então, dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Como assim? A e C estão em equilíbrio térmico. Vamos pegar um outro conjunto, né? B e C estão em equilíbrio térmico. O que aconteceu aqui, ó? O C, ele está
junto, né, do B e o C está junto do A. O que eu posso dizer? Que A e B também estão em equilíbrio térmico. Certo? Então, ou seja, se A e C estão em equilíbrio térmico, não há troca de calor. Se B e C estão em equilíbrio térmico, também não há troca de calor. Consequência, entre A e B não vai ocorrer troca de calor. Isso precede as duas outras leis da termodinâmica que a gente vai trabalhar. Então, é muito importante que vocês entendam o conceito de equilíbrio térmico. Seguindo, para que a gente possa trabalhar com a temperatura é uma grandeza, ela é uma grandeza escalar. O que significa? Eu só tenho, né, a possibilidade de medir e associar a ela uma unidade. Não tem sentido, fica redundante isso que eu vou falar, mas não tem sentido falar de orientação para a temperatura. Né? Não tem sentido, embora as televisões, né, os repórteres na televisão, eles dizem tantos graus. Né? Grau é ângulo. Ah, hoje vai fazer 20 graus na região. 20 graus é ângulo. Então, significa dizer que a temperatura vai estar a 20 graus? Não. 20 graus, alguma coisa. E essa medida de temperatura, como a temperatura está associada à energia cinética média, eu tenho que usar o quê? Grandezas que mudam com a temperatura. Quais são as grandezas que mudam com a temperatura? Densidade, volume, correto? São grandezas que mudam com a temperatura. Consequência, eu vou usar essas grandezas para medir a temperatura. Então, é muito difícil medir a energia cinética média das moléculas, mas o que a gente faz? A gente faz o quê? Uma comparação de uma grandeza com a temperatura. O que variou de temperatura, variou naquela grandeza. E assim a gente constrói um medidor de temperatura. Esse medidor de temperatura é chamado de termômetro. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar lá, por exemplo, o comprimento de uma barra. O que a gente sabe? O que a gente pode entender? Que o comprimento da barra vai aumentar conforme aumentar a temperatura. Tranquilo. Então, se eu souber quanto que aumentou de comprimento, eu posso associar isso a um aumento de temperatura. Se eu quiser também diminuir o tamanho da barra, eu também posso associar essa diminuição a uma diminuição de temperatura. Logo, a gente tem, então, grandezas que são alteradas pela temperatura. Essas grandezas são chamadas de grandezas termométricas. Ok? Então, o que vai acontecer? Com essas grandezas termométricas, a gente tem condições, então, de montar um medidor de temperatura. Ou seja, montar o que a gente conhece por termômetro. Aí, o que acontece? Nós temos as escalas termométricas. E, para isso, eu vou mostrar aqui para vocês um outro slidezinho, onde a gente vai trabalhar essas escalas. Quais são elas? As mais usadas, né? Nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Como é que a gente resolve, né, a relação entre elas? Essas três escalas, elas foram usadas por quê? Porque eu consigo repetir elas em qualquer local do universo. Como assim? Eu pego dois pontos, né, de referência. Quais são eles? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. De quem? Da água. Eu consigo repetir isso em diversos lugares. O primeiro, digamos assim, a fazer uma escala termométrica foi Celsius. O que ele fez? Ele disse que o ponto de fusão ao nível do mar era 0 graus Celsius e o ponto de vapor, ou ponto de ebulição, ao nível do mar era 100 graus Celsius. E o que ele fez? Ele dividiu em 100 partes iguais. Fahrenheit fez algo semelhante, só que ele não usou zero no ponto de fusão. Ele chamou isso de 32 e o ponto de ebulição 212. Nesse caso, se vocês forem ver, os múltiplos aqui de Fahrenheit é 180 partes iguais. Já Kelvin, o Lord Kelvin, né, ele fez o quê? Ele fez uma escala termométrica e associou a mesma divisão da escala Celsius. Tá, mas como é que eu monto a relação entre elas? Então, a gente vai trabalhar. De que jeito? Desse jeito. Eu vou ter lá a temperatura em Celsius, menos quem?
menos o zero terá que ser, vou fazer assim, menos o zero, terá que ser igual ao ponto de vapor 100 menos o ponto de fusão. Isso terá que ser igual. Vamos fazer a mesma coisa agora para Fahrenheit. A temperatura em Fahrenheit, TF, menos quem? Menos o ponto de fusão, 32, será, né, sobre o ponto de vapor, 212, menos o ponto de fusão, que é 32. A mesma coisa vai ser para a escala Kelvin. Então, eu vou ter lá tempo, temperatura em Kelvin, menos, qual é o ponto de fusão? 273, dividido pelo ponto de vapor, 373, menos 273. Se vocês olharem aqui, nós temos uma relação entre as escalas. Como é que elas vão ficar? Elas vão ficar assim. Então, a primeira vai ficar TC menos zero. TC menos zero é TC. Dividido por 100 menos zero, que é 100. Aqui estão as 100 partes que Celsius fez na sua escala. Vamos repetir a mesma coisa para Fahrenheit. Então, temperatura em Fahrenheit, menos 32, não tem o que fazer, dividido por 212 menos 32, que dá as 180 partes que o Fahrenheit se dividiu. A mesma coisa faremos para o Kelvin. Então, vai ficar TC, não vai TC nada, TK menos 273, né? Não tem o que fazer. Dividido por quem? Por 373 menos 273, que dá os mesmos 100 dos Celsius. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir tudo por 20. Então, dividindo tudo por 20. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a mesma relação, só que agora, como é que vai funcionar? No lugar do 100, eu vou ter 100 dividido por 20. E 100 dividido por 20 é 5. No lugar de 180, eu vou ter 180 dividido por 20. Isso é igual a 9. E no lugar do 100, já fizemos, né? 100 dividido por 20, nós vamos ter 5. E aqui nós temos a relação, né? Relação entre as três escalas. Separadamente, a gente pode pensar da seguinte forma. Como assim? Individualmente, só Celsius e Fahrenheit. Eu posso colocar só Celsius e Fahrenheit. Ou eu posso colocar somente Kelvin e Celsius. Então, vamos pegar tudo aqui e vamos deletar no meio. Kelvin e Celsius. Só que veja, no momento em que eu tiro o Fahrenheit aqui, eu tenho 5 dos dois lados. Então, aqui vai ficar, né? TC sobre 1 é igual a TC, TK sobre 1 vai ficar TK menos 273 sobre 1 vai ficar TK sobre 273. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma relação entre Celsius e Kelvin. Aqui eu tenho uma relação entre Celsius e Fahrenheit. Posso ter Fahrenheit com Kelvin? Posso, é só pegar esse ladinho de cá. Sim? Então, particularmente, o que vai acontecer? Eu posso trabalhar só com o Fahrenheit. Normalmente os alunos eles têm um pouco de dificuldade com números fracionários, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente tenta transformar isso numa linha reta. Então, esse 9 que está dividindo, ele vai passar multiplicando, vai ficar 9 sobre 5. 9 sobre 5 é 1,8. 1,8 TC, TC é igual a TF menos 32. Desse jeito como está aqui, o aluno entende um pouquinho mais fácil.
Por quê? Porque a princípio não está, né, com fração. Então eu posso trabalhar dessa forma. Agora, eu também posso trabalhar só Celsius e Kelvin. Como é que vai funcionar? Vou trabalhar aqui Celsius e Kelvin. Vou botar lá. T. Vamos botar aqui. Tarará. Então vai ficar TC é igual a TK menos 273. Vamos botar aqui em cima, né? Vamos puxar aqui, fazer assim, e vamos centralizar para ficar bonitinho para vocês. Certo? Então, essas deduções a gente vai usar quando estiver fazendo algum exercício com escalas genéricas. Ah, tem uma conversão de Celsius para Fahrenheit, então tu vai usar isso aqui. Ou essa aqui especificamente. Tem uma conversão de Kelvin para Celsius, então tu faz aqui. Ah, mas eu quero converter de Kelvin para Fahrenheit. Posso usar só esse pedaço aqui do Fahrenheit com Kelvin? Posso, mas eu posso transformar de Kelvin para Celsius depois de Celsius para Fahrenheit. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer de falar aqui, né? Qual é? A variação. Vamos usar aqui o cantinho, vamos diminuir aqui. Vamos puxar o texto para que eu possa colocar. Como assim? A variação está aqui, ó. É o 1,8. Estão vendo aqui? Então eu posso escrever, né? Digamos, aqui não vai ficar muito bonito. Vou botar aqui que a variação em Fahrenheit é igual a 1,8 da variação dos Celsius. Então, enquanto varia 1 grau Celsius, varia 1,8 Fahrenheit. A gente pode pensar na mesma relaçãozinha, né, entre Celsius e Kelvin. Só que a variação do Celsius é igual à variação do Kelvin. É igual à variação do Kelvin. Né? Por quê? Porque os dois têm 100 aqui, ó. Os dois têm 100. Então, variou 1 grau Celsius, é a mesma coisa que variar 1 Kelvin. E outra coisa, não sei se vocês já perceberam que eu falei 1 grau Celsius e 1 Kelvin. Kelvin não recebe grau, tá? Vai ser graus Celsius, vai ser graus Fahrenheit e Kelvin. Kelvin é a unidade do sistema internacional, é a unidade de temperatura absoluta. Então, ele não recebe o grau ao lado dele, ele está associado à energia. Sim, quando a gente for falar lá da primeira lei da termodinâmica, a gente vai conversar com vocês sobre isso. Voltando para a nossa aulinha, então aqui, essa aqui. Então, a nossa escala termométrica ela vai estar associada a essas três escalas, Fahrenheit, Celsius e Kelvin, né? Então, o que vai acontecer? Esses cientistas foram os que se destacaram. Existem outros? Existem. Eu posso criar, por exemplo, a escala Aston. Posso criar, desde que eu tenha o meu termômetro fabricado dentro daquela escala. Né? As duas primeiras têm em comum um caráter empírico, ou seja, pegaram situações de experimentação. Já a terceira é baseada na teoria conhecida até aquela época, que está associada a quem? À teoria cinética dos gases. Ok? Então, a gente pode criar uma escala termométrica qualquer, desde que eu escolha os pontos fixos. Quais são esses pontos fixos? O vapor, como temperatura máxima, e a fusão como a temperatura mínima. E aí criar a divisão conforme eu quiser. Um termômetro, basicamente, ele tem atrás dele uma escala milimetrada. E ali o fabricante vai me dizer, variou tantos milímetros, significa dizer tantos graus Celsius. Né? A escala Celsius, ele pegou, então, 100 partes iguais ao nível do mar e disse o seguinte, que cada divisão varia 1 grau Celsius. Algumas pessoas chamam de graus centígrados. Está errado. Mas não está totalmente errado. Por que grau centígrado? É a centésima parte do grau. Tá? Então não está errado. Mas é muito importante que isso vai acontecer sempre a fusão, gelo fundente, e sempre a ebulição da minha água. O Fahrenheit ele fez um pouquinho diferente, né? Então ele tinha outras informações
e ele trabalhou com seu termômetro variando entre 32 e 212, respectivamente. Então, com esses dois valores, há uma diferença de 180 partes, e ele disse o seguinte, são 180 divisões. E isso vai fechar 1 grau Fahrenheit. O Fahrenheit, gente, ainda é usado, né, em alguns países. Eu coloquei aqui, né, o Fahrenheit, ele é usado, achei que se eu tirei, eu coloquei lá no nosso texto, tá? Um texto principal ainda usa. Então, por exemplo, Estados Unidos usa Fahrenheit, né? Alguma parte do Canadá usa Fahrenheit. Então, é muito importante salientar, né, que Fahrenheit ele é uma unidade anglo-saxônica, ok? Uma coisa importante, né? Com a história dos smartphones, hoje não há necessidade de fazer essas trocas, né? Mas é muito importante salientar que é dessa forma que aconteceu. E a última é a escala Kelvin, que está associada ao zero absoluto. O zero absoluto é zero de energia. Por isso que Kelvin não recebe grau, certo? Ele é uma escala absoluta, ele não existe números negativos, ok? O zero é o zero de energia cinética média. Consequência, eu não tenho valores, eu não tenho energia cinética média negativa. Eu só vou ter energia cinética média positiva. Então, o que vai acontecer? São valores positivos. Então, por isso que ele é chamado de escala absoluta. E também, né, a escala Kelvin, ou Kelvin, é a unidade do sistema internacional. É muito importante. Nós usamos o Celsius, outros países usam Fahrenheit, mas a unidade do sistema internacional para a temperatura é o Kelvin, sem o grau. Certo? Então aqui eu mostro a relaçãozinha dessas que eu acabei de mostrar para vocês, né? Relação entre as escalas termométricas. E aí o que a gente vai fazer? Exemplo para ajudar vocês a resolverem os exercícios que estão lá na atividade. Então, certa escala termométrica adota os valores de menos 20 graus e 580 graus E, respectivamente, para os pontos de gelo e do vapor. Determine a fórmula de conversão entre essas escalas, né, entre essa escala e a escala Celsius. Letra B, a indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. Então, aqui nós temos os nossos dois termômetros associados, ó. Né? Então, lá, 0 graus Celsius, menos 20 graus E. 100 graus Celsius, 580 graus E. Como é que a gente faz a relaçãozinha entre as escalas? Trabalha, né, com a diferença, né? Eu costumo brincar com os alunos e dizer assim, é o pequenininho pelo grandão. Então, vai ser TC menos 0 sobre 100 menos 0. Pequenininho, T menos 20, tem que salientar muito bem isso aqui. Menos 20. O menos 20 é lá do valor, mas é uma diferença, então é menos, né? E 580, que é o grandão, menos 20. Isso vai me dar TC sobre 100 igual a TE mais 20 e 580 mais 20. Então, vai ficar TC sobre 100, TE mais 20 sobre 600. Simplificando e isolando, a gente pode encontrar, então, que a temperatura na escala E é 6 vezes a temperatura na escala C, Celsius, menos 20. Qual é a segunda pergunta? A indicação que fornece 20 graus Celsius nesse termômetro grau Z. Então, o que eu vou fazer? No lugar do TC, eu vou substituir 20 e vou calcular o valor do TE. Então, substituindo no lugar do TC o 20, a gente vai ter TE igual a 6, TC menos 20, TE igual a 6 vezes 20 menos 20. Logo, TE vai ser 120 menos 20, logo TE é 100 graus Z. Sim? O próximo exemplo. Eu tenho um gráfico relacionando as duas escalas. Quais escalas? A graus A e a escala Celsius. O que eu tenho de informação? Esse primeiro pontinho aqui, vamos anotar. Esse primeiro pontinho aqui, ó, ele é 0 para a escala A. Certo? E o outro pontinho, né? Deixa eu só tirar aqui o negócio. Assim. Vou botar para cá. E o outro pontinho, esse 90 graus Celsius, equivale, né, a 100 graus A. Então, ó, aqui é como se eu tivesse a escala Celsius e aqui a escala A, que é exatamente semelhante ao que nós tínhamos. Então, 0 para graus A, 40 graus Celsius. 100 graus A, 90 graus Celsius. Então, como é que fica, né? Eu vou ter isso aqui, mostrando a relação entre as escalas.
TC menos 40 em Celsius, 90 menos 40 em Celsius. Então, é o pequenininho menos o grandão. Lembrando que eu tenho aqui, ó, na situação, a temperatura que eu quero trabalhar, ela está por aqui. Então, aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter o TC. E a mesma coisa vai acontecer para o A. Então, eu vou ter um ponto aqui. Correto? Então, aqui vai estar o meu TC. Então, vai ficar TC menos 40 sobre o grandão, que é 90 menos 40. Aqui vai ficar o meu TA. TA menos 0 sobre 100 menos 0. Sim? Arrumando, vai ficar TC menos 40 sobre 90 menos 40, que é 50. TA menos sobre 100. Continuando, isolando, a gente vai ter TA igual a 2TC menos 80. Qual é a pergunta do problema? Ele quer saber qual a temperatura em que as duas escalas marcam o mesmo valor. Então, ou seja, quando TA for igual a TC. Né? Então, igualando TA igual a TC, a gente vai substituir ou no TA o TC, ou no TC o TA. Tanto faz. Só que eu tenho que substituir num lugar só. Não posso substituir nos dois simultaneamente. Faço o quê? Agora eu trabalho algebricamente. Esse 2TC vai passar subtraindo. TC menos 2TC igual a menos 80. Menos TC igual a menos 80. TC igual a 80 graus Celsius. O que significa dizer? Que isso é igual a TA. Então, eu vou ter 80 graus A. Quando o meu termômetro marcar 80 graus A, eu sei que isso equivale a 80 graus Celsius. Certo? Espero ter ajudado vocês. E sigam as instruções lá para fazer a atividade. Lembrando que essa atividade, tem uma data ali final de entrega, mas ela vai ficar aberta até o final da nossa disciplina. Perfeito? Uma boa semana a todos e fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.